Isso é tratamento hormonal na menopausa. Alguém aqui já passou por isso? Tão bonito a gente ouvir. Todos estão me ouvindo bem? Uma prece que nos conecta já, né? As meninas perguntaram se eu tinha alguma coisa para projetar e isso já vai entrando dentro. A gente já vai entrando dentro do tema, porque dentro da inteligência emocional também fica aquela parte da comparação. E aí eu fui vendo alguns stories ontem, né, apareceu, e eu vi tão bonito, todo mundo com projeção, e eu falei, mas gente, será que o time está fazendo também? E eu pensei, deixa a inspiração de guiar, mulher, para com isso, né, vai ficar comparando. E aí chegou aqui o pastor, né, precedendo com essa prece, e aí é onde a gente também pode se colocar a serviço, como missionários que somos. Porque eu digo para cada um de nós, com quem nós estamos nesse momento, essa é a nossa missão. E a gente nunca sabe qual será esse momento. E às vezes você não faz ideia do quanto você já marcou na vida de alguém. Mas esse alguém não vai se esquecer nunca. E aí até a gente pode começar falando um pouquinho. Porque eu gostei, né, da energia que circulou, da força da oração e muitos participando ativamente do apóstolo Paulo, que era Saulo. Se esse homem não teve inteligência emocional, eu não sei o que ele teve. Porque ele não era nem apóstolo, não caminhou com Cristo e, pelo contrário, ele perseguiu aqueles que caminhavam. Então, muitos daqueles com os quais ele conviveu depois eram justamente aqueles para os quais ele fez mal. E a gente, às vezes, acha que a gente tem dificuldade no nosso caminho. Se não no trabalho, com quem dorme do nosso lado ou com quem a gente trouxe ao mundo. Né? Qual que é o ditado de mãe? Eu te trouxe ao mundo e eu também te tiro. Me respeita, menino. Né? Trazendo para brincadeira, né? Aquele professor lá do Instagram, frases de mãe. Né? Se eu te trouxe ao mundo, eu também te tiro. Mas o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele teve que ter toda uma reforma. Para quem não conhece, vale um pouquinho a gente só fazer uma reflexão. Todo mundo aqui sabe que os cristãos foram perseguidos lá atrás. E Paulo, antes, era aquele que coordenava os exércitos dos perseguidores. Depois ele precisou se reformar, se transformar e entrar ali para o meio dos próprios apóstolos. Só um pouquinho mais aqui. Tá gravando. Sim. Só pode ficar mais aqui, né, Lili? Bom que eu fujo do ar. Mas eu também fujo da câmera. Assim, aquelas que ignoram, finge que não viu, né? Faz de conta que não é pra mim. Né? A pessoa pode falar assim, ó, lá no Múria não, para 3.000 pessoas. Colocou uma câmera na frente, acabou a pessoa. Nessa época de Instagram, de vídeos, de TikTok, e aí as pessoas falam, Cris, cadê seus vídeos? Eu falo, então, também estou esperando. Né? Por quê? A gente entra em algum momento dentro deste lugar que às vezes é difícil pra gente, às vezes é desafiador. Por exemplo, a Nayara está falando ali, né, falou bonito, um cerimonial, a gente não sabe se isso é desafio para ela. Quantos desafios você já enfrentou que você nunca imaginou que enfrentaria? Então, como eu estava falando ali de Paulo, ele precisou enfrentar um desafio entre os que depois de cego ele começou a enxergar, e aí veio a conversão na alma dele, não a conversão da palavra. E ele precisou conviver com aqueles que não gostavam dele. Agora vocês já vão fazendo a ponte de tudo que eu falar com o seu ambiente de trabalho, com a sua profissão, com as suas escolhas, sejam elas quais forem. Porque quando a gente vai falar de inteligência emocional, qual será a primeira coisa que vem à nossa mente? Quem aqui já ouviu outras palestras do tema no dia anterior? Ou é a primeira vez que vocês estão aqui? Primeira vez? Então, pelo que ela me falou, né, seriam vários temas de várias pessoas falando sobre o mesmo assunto e cada um do seu jeito. Quando a gente pensa em inteligência emocional, o que será que vem? Será que eu volto lá naquele tempo do QI, né, quociente de inteligência, mas também falavam, né, quem indicou? Tem muita gente que acha que não vale nem quociente de inteligência, nem emocional, vale indicação. Só que indicação não mantém muita gente no trabalho, quer dizer, depende do órgão, não vamos falar muito da questão pública.
Não vamos falar de meritocracia. Vamos falar de onde nós estamos e o que nós conquistamos para a gente não se comparar com o outro. Nesse tempo de rede social, a gente que é mãe e se de repente ficar em casa sem rede social nenhuma, o nosso filho traz a informação para a gente. A comparação. Imagina no mercado de trabalho. Nós enfrentamos um mercado totalmente diferente, situações novas. Passamos ali pela pandemia. Alguém aqui já me ouviu da uma das outras vezes que eu vim? Sim. Ah, é por isso que vocês voltaram? Ufa, graças a Deus. Porque, gente, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho, a gente tem que acessar tudo aquilo que nós temos. Então, quando a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, a gente volta lá em Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional. E esse tempo, eu estava entrando na faculdade, em 1995, já tinha alguns anos ali, quando eu vi o título e o livro, eu comprei. Não foi recomendado na universidade. E ali eu fui ler e estudar sobre inteligência emocional. Faz um tempinho já, né? Aí vocês vão calculando quanto tempo a gente tem na trajetória. E ali a gente sabe que não é o melhor aluno que ocupa o melhor lugar. Que não é aquele que tem o nível mais alto de inteligência que consegue se manter, seja em relacionamento, em vida social ou emprego. Mas, olha só, vamos chamar assim, por exemplo, os nerds. Não querendo categorizar. Mas os nerds hoje têm um trabalho muito específico, muitas vezes encontram o seu lugar dentro da tecnologia. E precisam exercitar isso. Só que muitas vezes existem empregos que vai precisar só da tecnologia e outros de interação nas relações sociais. Então, quando a gente vai pensar em perfil, e aí, quando eu falo aqui, não pensa só em você, porque pode ser com quem você convive também. E às vezes a gente dá conselhos, entre aspas, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para os nossos familiares em geral, para os amigos. E a gente dá muito conselho, não é? E às vezes a gente acha que a gente sabe um pouquinho da vida do outro. Então a gente fala assim que o nosso modelo de mundo é até aqui, ó, até onde alcança suas mãos. Aqui é o seu mundo. Passou daqui, eu já vou entrar no modelo de mundo dela, com as vivências dela que não são as minhas. Então, por exemplo, quando eu escuto vídeos muito bons, e aí eu já recomendo para vocês, coloquem lá no YouTube, inteligência emocional. Vocês vão ter tudo isso que eu vou falar, que as outras psicólogas, os outros profissionais vão falar, e aí você vai tirando um pouquinho de cada coisa, vai tirando uma pincelada. Então hoje a gente tem muita informação. Por isso que eu conversei com a Nayara e falei, então vamos pensar em acessando a sua inteligência emocional. O que é a inteligência emocional que Daniel Goleman trouxe? Ele juntou a neuropsicologia com a psicologia. E ali, nessas primeiras pesquisas, porque ali nos Estados Unidos se pesquisa muito, e a gente está falando de ciência, por que algumas pessoas alcançavam o sucesso e outras não? E aí, a gente tem que fazer uma pergunta. O que é sucesso? Porque o que é sucesso para mim, não é sucesso para você. E às vezes, você acha que a sua vida já é um sucesso, mas um familiar seu ou uma pessoa que veja de fora não acha. E você começa a se questionar se você está no caminho certo. Eu falo que a gente tem que aprender a ser questionador. Uma das coisas para a inteligência emocional é a gente se questionar. Questionar as emoções é a chave de tudo que vai ser falado aqui. Questiona as suas emoções. Não seja conduzido por elas. Mas, no geral, nós somos. Lembra aquilo de contar até 10? Né? Hoje eu falo, conta até 3, que já está quase bom. Por quê? Contar até 10 e respirar é uma das coisas mais difíceis. Quando um não quer, eu dou um boi para não entrar. Não boiar quando sair. Depois que o sangue sobe, quem segura, né? Vamos fazer de conta que nós estamos falando só para as mulheres, os homens não levam essas informações para fora. Mas ainda tem o hormônio, né? Vocês viram com muitas mulheres aqui, né? Com as pacientes com hormônio nas alturas. Seja no pré ou no pós-parto. Né? Nossa, mas eu quis tanto esse bebê, depois eu não consigo olhar para esse bebê. Hormônios.
Nós temos esses hormônios, então depois que a gente já está com o pezinho ali, a gente não quer sair. Existe o que é chamado de sequestro da amígdala. Aí tem gente que fala assim, mas eu tirei a amígdala, então agora eu não tenho mais inteligência emocional. Não é na garganta, gente. Isso só serve mais ou menos para sua adenoide, vai melhorar ali a questão, acho que de rinite, não sei, melhora alguma coisa por aqui. Não, é no cérebro. Então, antes de chegar no nosso córtex pré-frontal, que é na frente, nós não vamos falar aqui aprofundando nisso, mas existe o sequestro da amígdala. 6 segundos. Se você aguentar 6 segundos, você não entra naquela briga. Mas se for aquele de 6 segundos, só 6 segundos, respira, segura, né? E aguenta. Se você conseguir aguentar 6 segundos, você já está mandando as informações para o seu córtex pré-frontal e consegue não mandar para um lugar florido. Né? Não mandar para quem te colocou ao mundo que naquele momento você xinga. Né? E aí você respira. Se você conseguir contar até 6 e ao mesmo tempo pensar que no centro da sua mente, porque o centro da mente, que eles têm um ponto mágico no centro da mente, não. Programação neurolinguística desloca o seu pensamento para um lugar na fisionomia, na fisiologia. Você traz para cá, você já resgatou a sua mente para o que você quer fazer aqui e agora. Você já deu uma ordem, retardado, pode ser assim também, não entra nessa agora. É melhor não. Espera, respira. Né? Já que a gente começou com o pastor, existe lá um versículo da Bíblia que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes não veio a alegria, mas você não matou um, e você não se matou, e você não mandou aquela mensagem no WhatsApp. Olha a inteligência emocional, gente. A inteligência emocional, porque a mensagem no WhatsApp é para o seu colega de trabalho. Grupo, então, é uma maravilha. Eu já vi uma briga num colégio particular aqui de Campo Grande, no grupo de mães, que foi uma coisa catastrófica, porque as mães comentaram ali, acho que esqueceram que estavam no grupo, e que a mãe da outra criança em questão estava no grupo. E aí aquelas mães, se os filhos pegassem o celular, iam pensar, nossa, Deus, tem certeza? Essa é a criatura que vai me conduzir na vida? Grupo de escola, grupo de mães, é para dar briga. Aí você coloca o grupo das melhores amigas, daí daqui a pouco estão brigando também. Aí uma sai do grupo. Então aqueles 6 segundos eu vou deixar para amanhã. No dia seguinte você já está pensando diferente. E aí você não toma aquela decisão precipitada. Nós temos ali, os desenhinhos, né, divertidamente. Os desenhos têm trazido algumas coisas bastante interessantes. Raiva, as emoções, né? Raiva, tristeza, medo e alegria. Nossa, são 3 para 1, né? Mas quando a gente vai falar, inclusive dentro da psicologia positiva, e a psicologia positiva são pesquisas de mais de 25 anos nos Estados Unidos, há 50 anos começaram a ser pesquisados. Eu tive a graça de ter aula com esses professores, pesquisadores, inclusive com o próprio Daniel Goleman, né, pela PUC do Rio Grande do Sul. A psicologia positiva, enquanto ciência, vai falar do quê? Espiritualidade, perdão, gratidão. Olha só aí, a gente já pensa, nossa, mas isso não é religioso? Não, isso é ciência. Espiritualidade, perdão, gratidão. Resiliência, a capacidade de você levar uma cacetada e voltar no seu ponto e pensar, nossa, eu consigo passar por isso. Estado de flow, você poder fazer uma atividade no seu trabalho, fora do seu trabalho, onde você entre num estado que você se veja ali, bordar. Assistir Netflix não vale, mas para alguns casos até serve. Porque é ali que às vezes a gente vai embora, não é? Só que se você só estiver sentado ali para não pensar em outra coisa, para procrastinar, ou seja, deixar de fazer algo importante, não vale. Agora, se o seu grande prazer é estar ali, sentar e assistir alguma coisa no Netflix e você realmente desliga e sente que aquilo é algo útil e produtivo, vale. Mas antigamente a gente podia bordar. Tem gente que passa roupa. E aí a gente vai usar uma emoção negativa, a raiva. Você quer a força do ódio, né, daquela pessoa, que você não quer mais passar a roupa dele, por exemplo. Aí aproveita e pratica a gratidão e vai passar roupa. Vai limpar a casa. E aí quando eu vejo, eu estou melhor. Eu desliguei.
Mas, na verdade, o estado de flow seria uma atividade onde você realmente se entrega. Tem gente que vai correr, tem gente que vai pedalar. Eu, particularmente, invejo, gostaria muito. Né? Aí a gente precisa trazer dentro do coaching ecologia do sistema. Equilibrar, porque aí tem gente que vai fazer isso todos os dias para fugir do casamento. E aí começa a colocar em desequilíbrio uma situação. Tem gente que vai fazer isso todos os dias porque não aguenta ser mãe quando chega em casa. Ou não aguenta a solidão. Mas se não é pela solidão, e você se sente melhor, é uma busca de saúde, tudo bem. Porque você pode também cozinhar para você mesmo, enquanto está ali naquele tempo, pensar inclusive numa comida balanceada, saudável, e não uma justificativa. Já estou trazendo palavras-chave, porque a mente busca muita justificativa nas emoções. Ah, eu estou tão cansada, eu mereço, é meu dia de folga, hoje eu mereço, não vou fazer academia, eu vou beber e eu vou comer muita gordura. E tem gente que ainda coloca o termo dia do lixo. Se você está fazendo o dia do lixo, você é a lixeira. Não faça dia do lixo. Faça hoje um dia de concessões. Ressignifica, é o poder da palavra. A palavra tem poder. O que precede a palavra? O pensamento. E o pensamento nos transforma. Isso é inteligência emocional. Não é a gente controlar as nossas emoções, a gente aprender a lidar com elas. Então, na psicologia positiva, não se descarta as emoções negativas. E vamos aprender a diferenciar uma coisa: emoções negativas não são ruins. Se você sente medo e você está lá no mar e de repente você viu que a onda está muito forte, o medo é ruim ou é bom? É natural. Se toda vez que você vê o mar você ficar com medo, é ruim ou é bom? É ruim. Então, eu tenho uma situação que eles foram no mar, não estava corrente forte, e aí a criança de repente foi arrastada em direção às rochas. E mãe e pai não conseguiam alcançar, eles passaram um susto muito grande, porque aí a mãe também começou a ir, e o pai, que pegou a corrente mais forte, ele quase foi. Então ali eles ficaram com muito medo, se abraçaram, no dia seguinte para ir à praia ficaram com aquele receio, mas depois se permitiram novamente entrar e curtir o restante das férias. Então, eu não deixo que um evento traumático me traumatize. Porém, quando volta da viagem, né, a mãe começa, foi a quem eu tive acesso, né, a ter mãe e filho, por exemplo, marido, eles tiveram grandes transformações. Uma, aproximou a família. Outra, houveram várias situações onde o medo estava começando a dominar na eclosão de um trauma. Porque aí houve o resgate dessa parte racional. Então, uma coisa não é melhor do que a outra. Não é que eu ter mais inteligência racional seja melhor do que emocional. É um balanço, é equilíbrio. A alegria demais é bom? A alegria demais é euforia. E às vezes euforia porque você está em estado de negação. Negação é o mecanismo de defesa mais difícil da gente trabalhar no consultório. A pessoa vem para você, fala que está com problema, fala que quer se tratar, mas daí na outra sessão ela fala, então, hoje eu estou tão bem, eu não tenho mais nada para falar. E aí começa a trazer tudo armazenado. Né? Ela começa a negar os seus sintomas. Quando ela começa a crescer, ela começa a negar. Passo por uma dor, pela perda. Sei lá, tive a expectativa de ter uma criança e essa criança não é como eu esperava ou ela vem a óbito depois que morre. Se a gente não aciona a resiliência nessa hora, claro, gente, nós precisamos também ser empáticos, que é uma das forças que são 5 que nós precisamos trabalhar. Empatia. Como o outro se sente, né? Não, mas você é temente a Deus, você precisa sair desse estado, você sabe que isso não vai fazer bem. Né? Tem pessoas que falam, inclusive, não chora pela pessoa que já morreu, você vai colocar essa pessoa em sofrimento. Onde está a sua fé? Não. Nós temos os períodos, as etapas do luto, onde nós precisamos vivenciar aquilo. E às vezes é um silêncio, é um olhar, é você segurar a mão, é dizer que você não está sozinho, no seu tempo. E aí a gente vai diferenciando o que é a dor do momento do que é a dor que vai formando pontes. Né? Sabe aquelas coisas, todo mundo coloca a mão uma em cima do outro que a gente fazia quando era criança? No meu tempo, né, gente? Os mais novos eu acho que não sabem muito bem como é. Fazia pontinha de mão, né?
são as nossas pontes de traumas, muitas vezes. Então, um gatilho. Tem gente que fala assim, Cris, eu já passei tanta coisa difícil na minha vida, como eu posso estar sofrendo por causa disso? Entra em depressão profunda, de uma vez. Porque ele gerou uma ponte de traumas, e aí a minha mente já não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. E aí vem predominando uma emoção, muito provavelmente, de tristeza. Se sobressai a raiva, no fundo da raiva muitas vezes tem a tristeza. Por exemplo, para quem me assistiu lá nas primeiras palestras, olha, eu passei uma situação, gente, que meu filho quase morreu, não o mais novo que veio aqui comigo, o mais velho. 2 dias na UTI coronariana. Bradicardia, 30, todas as funções dele, tudo desregulado. Né? Pressão, tudo ruim. E ele quase morreu em casa. Adivinha por causa do quê? Neossoro. Aqui eu posso falar neossoro, né? Geralmente eu falo só por causa de um certo soro. Ele achou que neossoro fosse soro fisiológico quando ele comprou na farmácia. E ele falou, mãe, eu vejo todo mundo usar, eu só usei 2 vezes ao dia, meio frasco. 2 vezes só. Ele estava lavando o nariz, porque a gente sempre lavou o nariz dele com soro fisiológico. Ele foi na farmácia e pediu um soro. Depois eu achei a notinha da farmácia. Venderam mais 3, foram 4 frascos. Por Deus que ele falou comigo, eu vi que ele estava arrepiado, feito um cachorro bravo. E aí eu falei, filho, você não pode usar isso. Só que ele não respirava mais. E aí quando foi para o hospital, chamaram até o dentista, infecto, tudo. Pararam a UTI para ele, né? E aí o médico ainda perguntou depois, quem foi o médico que matou a charada? Porque a grande maioria dos médicos descartaria. Ele foi 1 em 1 milhão, porque da taquicardia, a tia dele que é pediatra, já tinham descartado o neossoro. Mas o que colocou ele nessa situação tão intensa? Porque foi pesquisado depois todas as questões, estresse ocupacional. Ele já tinha uns dias que ele vinha dizendo, mãe, ainda vou morrer indo para o trabalho. E eu falei para ele, filho, vai para terapia. Ressignifica isso antes que isso fique tão forte dentro de você. E ele estava no limite, ele falou, não quero fazer terapia porque eu não quero que ninguém me convença de que eu ainda preciso ficar aqui. Falei, terapia não é para isso, adivinha, se agora ele não está fazendo terapia, né? Então eu jogo ele lá no prédio, assim, gravando. Frases de mãe. Agora faz tudo que a gente fala. Mas com 23 anos, que a idade dele não é uma criança, se eu não estivesse junto, o que poderia ter acontecido? Esse trauma, o que fez comigo, que tinha perdido meu pai e minha mãe, vi os 2 na UTI, uma ponte de trauma. Naquele dia, poderia ser que ele não estivesse tão grave, apesar de que minha paciente, que é médica, que vai vir ganhar bebê com vocês. Escolham vocês, meus parabéns. Ela disse, Cris, teriam entubado ele, porque se ele não tivesse respirado, neossoro já estava sem, só respirava com, intoxicado, usando máscara na UTI. Vocês sabem qual recurso ele acessou naquele dia, onde de repente não tinha mais o celular para falar com ele? Porque foi a hora que eu parei de chorar em casa, pensei realmente, se for para ser, mas é aquela hora que você fala com Deus, fala, Deus, não é possível, né? Porque eu vi como ele saiu de casa. E eu mentalizei ele, só pedia, filho, acessa tudo que você sabe sobre meditação. Vocês sabem o que ele fez lá? Ele pensou que ele tentava organizar os batimentos cardíacos. A gente trabalha com reiki. Aí a gente às vezes vai falar, tudo bem, é da cabeça. Eu também às vezes acho que é, né? E aí ele via que não, que aqui no plexo solar, nesse centro de força acima do umbigo, que é o centro da vitalidade, é onde estava precisando de energia. E ele respirava e emanava energia. É o poder da oração, é o poder da imposição de mãos. Se nessa hora você não tem o pastor e o padre para falar com você, se o capelão não entrou, você não tem sua família, quantos de nós teríamos pensado no que ele pensou? Ele fez a oração dele. Ele entrou em meditação e foi acalmando e organizando os batimentos cardíacos dele. É o que nós fazemos com o poder do pensamento. Um jovem de 23 anos, naquele momento, usou tudo que ele tinha. Enquanto isso, a mãe dele em casa precisava meio se estapear e falar, volta, mulher. Respira, separa uma coisa da outra. Não é assim que a gente tem que fazer às vezes? Nós, para entender a inteligência emocional, precisamos entender autoconhecimento. Quem eu sou,
Como são as minhas emoções? Quais são as emoções predominantes em mim? É simples. Quando pisam no seu calo, como você reage? Qual é o calo que te aperta? Onde dói? Qual é a sua unha encravada? Aonde você vai de 0 a 100 em 2 segundos? Não é nem 6. E aí o 6 já não vale mais nada. É ciúmes? É insegurança? É competição? É quando alguém te distrata? É abandono? Onde isso volta na sua criança de 1 ano e 8 meses? Que esperneia sem saber dizer para a mãe, eu tô com sono, já tá na hora de ir embora para casa. Quem tem criança aqui já sabe, né? Às vezes a criança está chorando porque é hora de ir para casa. E a mãe às vezes bate, briga, fala, espera mais um pouco, a gente está aqui conversando com os amigos. Ou às vezes está assistindo alguma coisa na TV. E aí a gente sai, porque a gente está cansado também. É onde muitas vezes o tapa, né, o psicotapa escapa. O psicotapa é aquele tapa psicológico, né? Eu não tô com raiva, mas sai. Né? Aí a gente acha que está educando. Não, naquele momento você só está com mais raiva ou cansaço. Ou raiva por conta do cansaço. Quem nunca, né, gente? Nós somos humanos. Eu amo falar dentro da realidade. Porque se a gente for falar dentro da hipocrisia, fica muito bonito. Eu já vi psicólogo dando palestra de casal. Gente, o casamento não existia ali, não. Né? Mas era muito bonito falar. Não, pelo amor de Deus. Eu ia fazer uma palestra de casal, eu chegava e lavava roupa suja em casa. O negócio é o seguinte, nós dois vamos falar junto, não dá para ser assim. Vamos resolver isso aqui. E resolvia antes de sair de casa. E é assim que a gente precisa levar a nossa vida, porque fica mais fácil e mais leve. Então, quando a gente vai conhecendo as nossas emoções, a gente sabe aquilo que nos irrita, que a gente precisa deixar para amanhã. Autocontrole, né? Mas no sentido de não abafar as emoções, calar todos os sentimentos, não chorar, não brigar. É importantíssimo falar aquilo que te incomoda, porque senão você vai começar a entrar na culpa. Você vai entrar no arrependimento. Por que eu não falei? Peraí, eu gosto de uma amiga que ela falava, né? Balsamiza as palavras. Tipo, passa um bálsamo, um perfume, suaviza na hora de falar para o outro. Mas se eu estou com raiva, não funciona. Quando um não quer, realmente dois não brigam. Só que se você só ficar no silêncio e o outro está te provocando, é um silêncio que eu chamo de sádico. Deixa o outro ficar quieto quando você está falando. Aí você fala, fala comigo, fala alguma coisa. E o outro não te responde. O que vira, gente? Discussão. Era para ser um diálogo. Eu só queria falar. Às vezes passei o dia inteiro me preparando para falar com a minha chefe, com a supervisora, com a colega, com o marido, com a namorada, sei lá. E aí chega na hora, tudo aquilo que você pensou o dia inteiro, com uma frase vai por água abaixo, não vai? Por quê? Porque a gente já se desregula. Então, autoconhecimento, autocontrole, motivação. Você conseguir automotivar-se, que não é empolgação. Motivação é diferente de empolgação. São aqueles nossos projetos que nunca vão para frente, a renda extra que eu quero fazer, a limpeza da casa, do armário que eu quero fazer e nunca dou conta. Começa colocando pequenos hábitos que você possa terminar. Conclua esse, depois faz o próximo. Mas a gente tem mania de fazer lista de mais de 5 coisas. Já começa por aí. Por exemplo, se você vai falar com o outro, 3 frases já são suficientes. Homens não escutam mais de 3 frases. Eles colocam no modo avião. Eu tenho 2 filhos homens, 23 e 19. Eu fui entender marido entendendo filho. Coloca no modo avião e já não está mais te ouvindo, não. É um mecanismo de proteção deles. Porque a mulher também fala demais, né? Agora a gente fala assim, homem e mulher, mas não tem mulher que pensa como homem e tem um homem que é mais feminino na relação? Se for para falar assim, gênero, tem sempre um que fala mais e o outro que não aguenta, porque geralmente é mais quieto. Engraçado que mais quieto escuta um que fala escolhe um que fala pelos cotovelos, né? Mas pode ser no seu setor também. E aí esse que é mais quieto faz o silêncio sádico muitas vezes, que é ficar pensando um monte de coisa dentro da mente, tá te mandando para um monte de lugar, tá pensando que hora que vai terminar isso, que hora que eu posso dormir. E a pessoa está captando o quê? Sua energia.
Porque se chama rapport. Se eu começar a bocejar aqui, mais de 5 vão bocejar. Senão, quase todas as fileiras vai ter 2, 3 bocejando. Isso é rapport. Então, quando você entra num lugar de pânico, a mãezinha está em pânico. Se você entrar no pânico ou na aceleração, você coloca ela mais agitada e daqui a pouco ela está te xingando. Se você começar a respirar, né, e até fizer um movimento parecido com o dela e for retomando o seu, junto com a respiração dela, o rapport você faz com a respiração. Testa em casa. Né? Quando a pessoa começa a falar muito agitada com você, você vai falando muito agitada, vai respirando igual a ela, e daqui a pouco você começa a respirar mais devagar. Você desacelera. Você traz ela para o seu estado. Então, motivar-se não é empolgar-se, é poder estar sempre enxergando aonde você quer chegar e ter persistência. Nós estamos acostumados a querer coisas mais rápidas e largar muito fácil. Persistência. Mas para a gente não voltar lá no arrependimento, as decisões que você não toma te custam em algum momento da sua vida. Então, é saber falar, quando falar e como falar. É empatia. Me colocar no lugar do outro e muito mais do que imaginar como ele se sente, é talvez poder sentir como ele se sente. Aí a gente volta no rapport. Se você consegue sentir o outro, você consegue sentir a si mesmo. Lembra aquela criança de 1 ano e 8 meses que eu falei? Todos nós temos essa criança dentro da gente. Se nós temos, quem convive conosco tem também. E às vezes é sua mãe, é seu pai. Por que não? Mas aí diz, minha mãe está virando uma criança. Não, sua mãe não está virando uma criança. Sua mãe talvez esteja passando situações e dentro da idade dela que ela está saindo do corpo já, saindo de si. Né? Se pra gente já é difícil, imagina para quem está com mais idade. Então imagina que ali dentro tem uma criança de 1 ano e 8 meses que talvez ainda clame o colo do pai e da mãe dela. E aí às vezes pede para o marido, e às vezes não tem mais o marido. E você, filho está no lugar desse companheiro. E aí demanda demais de você. Né? Quem é cuidador aqui muitas vezes sabe qual é o lugar que a família deixa você lá também. Vocês aqui trabalham com cuidado o tempo todo. Em que lugar vocês entram? E relacionamento com o outro. Relacionamento com o outro é a gente não se fazer sozinho, saber que nós não estamos sozinhos e que por mais que nós sejamos pessoas quietas, precisamos diferenciar de pessoas isoladas. Pessoas isoladas geralmente têm um baixo quociente emocional. E aí nós podemos trabalhar. A gente acha que a sorte ou você nascer tem que ser com uma genética melhor para ter sucesso na vida. Não. Isso tudo é moldado. O quociente de inteligência é 20%. O emocional vem nos 80%, que vai trazer um pouquinho daquilo tudo que a vida te traz, mas principalmente ali, desses 80%, grande parte é de como você lida com aquilo que a gente chama emoção. Então, quando a gente tem essas emoções, todas na mesma frigideira, pulando muitas vezes tudo ao mesmo tempo, qual é o seu recurso para se acalmar? Como você busca acessar dentro de si o equilíbrio? Grande parte dos pacientes de psicologia não mudam ou não melhoram. Vocês sabem por quê? Porque o sintoma protege. Então eu preciso ter algum tipo de sofrimento. Alguns é porque quer continuar mais tempo em terapia. Eu falo, vamos trabalhar este abandono, este vínculo, né? Já deu, não precisa, você pode, você consegue. E é para isso que serve o processo de alta. Mas muita gente fala assim, você não vai me abandonar, né, Cris? Já não basta minha mãe. E não é abandono, é ir para a vida, para o crescimento. Mas quanto nós temos feito com as pessoas que convivem conosco, essa ponte de seja o meu suporte. Minha vida não é nada sem você. Como assim não é nada? Aí é onde a gente volta pra gente. Nós precisamos trabalhar esta inteligência dentro da gente para que nós possamos ser autônomos,
autossuficientes, mas não no sentido de não precisar estar com o outro, mas no sentido de partilhar com o outro. Mas tem pessoas que não conseguem partilhar. E aí é com você? Eu atendo pessoas que atendem pessoas, seja médico, enfermeiro, seja psicólogo, profissional da saúde em geral. E às vezes sofre porque o outro não melhora, sofre porque o outro não quer. Não cabe a nós. Cabe a nós fazermos o nosso trabalho, dar o melhor de nós, estarmos disponíveis até aqui. Passou daqui, não mais. Tem cabimento eu ficar respondendo mensagem de madrugada o tempo todo e estimular no meu paciente esse vínculo de dependência? É claro que às vezes a gente só reza, né? Se os pacientes soubessem o tanto que a gente reza, faz uma oração, uma prece, e pede, Deus, segura, não deixa que se mate hoje. E confia. Não é o teu processo. A gente não salva o outro. Porque mal a gente salva a gente mesmo. Então, a gente precisa ir com o nosso coração. Mas a gente precisa carregar a nossa mente junto. Só que muitas vezes a gente quer achar que ter inteligência emocional é ser muito sensível. Que oração, por favor? Oi? 3:7. A gente acha que emoção é ser sensível. E aí, hoje, por exemplo, para você ver termos como empatia, as pessoas confundem com ser empata. Eu sinto muito de todo mundo, eu sou uma esponja, onde eu vou eu absorvo energia, absorvo a raiva, absorvo o cansaço, né? E às vezes a gente é assim mesmo. Mas a gente precisa aprender a preservar a sua energia. Bota a mão no seu umbigo. Ah, Cris, por que umbigo? Sei lá, bota a mão no seu peito. Onde na sua mente fizer sentido que você feche a sua energia. Nesse momento você está dizendo para sua mente, eu quero ficar só com o que é meu. Aqui está muito pesado, eu não quero absorver nada disso. E outro processo, intuição. Né? Intuição, eu até vi um vídeo no YouTube muito bom, mas que trazia a intuição como algo negativo. Vocês conseguem imaginar onde que a intuição pode ser positiva e negativa? Ele trazia ali que intuição é algo subjetivo e com as tuas vivências. E é mesmo. Não, meu santo não bate com dessa pessoa. Eu tenho uma intuição que se eu ver já sei que não gostei. Com base no quê? No meu modelo de mundo, nas minhas vivências. Eu posso até ter alguma noção. Só que na maioria das vezes nós criamos monstros, que é dentro da projeção. Projeção na psicologia é aquilo que é meu, que eu começo a ver lá no outro, e quanto mais eu vejo no outro, tudo aquilo que você vê no outro é seu. Ah, Cris, não é possível que eu quero ser tão egoísta como aquela pessoa. Para falar um termo bonito. Sim, uma parte sua pode ser sim egoísta, ou talvez até inveja e queira aprender a se proteger um pouco como ela, traz para o equilíbrio. Então nós temos partes nossas projetadas no outro, que é o que Nietzsche falava sobre o monstro, né? Quando a gente atende muito e a gente olha muito para o abismo começa a contemplar a gente também. Quando a gente vai trabalhando com muitas questões, com muitos monstros, a gente tende a achar que tem monstros em todo lugar. E aí eu sou uma pessoa que não confio em mais ninguém. E aí eu começo a me distanciar. E eu fico mais ressabiada, eu fico mais na minha, eu vou ficando com o olhar triste. Por quê? Porque eu já fui muito ferida. Pessoas feridas começam a ferir pessoas. Mas muita gente acha que está sendo ferido. Quando, na verdade, se o outro que convive com você, pode ser colega de trabalho, pode ser quem convive com você em casa, sentar na sessão, vai ter a mesma coisa para falar. E vai falar que você também é abusivo, que também é tóxico. Então, a gente tem essas... Eu estou tirando o poder da vítima? Não. Eu estou tirando o seu poder do vitimismo. Porque vitimismo é diferente de você ter sido vítima. Eu posso ter sido vítima de um abuso, mas eu não preciso me sentir vítima a vida toda. Eu posso fazer alguma coisa útil em relação a isso. Posso fundar uma ONG. Posso ajudar pessoas que passaram por abuso. Ressignifica. Seja resiliente e faça algo útil. Quando a gente pensa muito, porque aí a gente vai falar inteligência emocional é pensar bastante. Também não é. Quanto mais a gente pensa e traz questionamentos o tempo todo, incessante, você não quer ouvir resposta.
Você vai de igreja em igreja, pastor em pastor, terapeuta em terapeuta, até você escutar o que fala. Você vai na mãe, né? Ou vai no marido. Eu sabia que você ia falar isso. Olha, bem que eu achei. Não, você perguntou já sabendo a resposta. Você acha que eu vou com azul ou com vermelho? No fundo, no fim das contas, você vai escolher o que você queria. Mas se você chegar lá na festa, estava todo mundo de azul, você chegou de vermelho, aí, se eu não tivesse escolhido vermelho, mas escolhi por sua causa, aí eu tenho que imputar a culpa. Por isso, sejam sábios na hora de dar conselho. Né? Alguém só quer poder te dizer. Então, nada como resposta sábia, né? O que você acha, amor? Principalmente os homens. As mulheres não gostam, né? Mas no fim das contas é isso, a mulher já sabe a resposta. Então a gente já tem todas as respostas dentro da gente. Por que a gente não acessa? Por que a gente fica esperando que o outro dê essa resposta? Será que tem idade para isso? Eu tenho 2 filhos que são sábios em casa. Mas e daí? Eles sabem tudo? A mãe sou eu posso estar errando. De vez em quando eu posso ser tóxica com eles, posso ser abusiva, posso mandar crenças que são das que eu ouvi da minha mãe. Sei lá, tipo, se comer melancia e tomar banho, você tem uma congestão. Eu estou dando um exemplo. E eles podem absorver ou não. E aí a gente manda um vídeo bom, eles podem assistir ou não. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Quem quer muito ser perfeito não faz nada. Então, dentro desse contexto da inteligência emocional, a gente precisa olhar muito também para a autossabotagem. Por que eu quero tanto algumas mudanças e essas mudanças não acontecem? Às vezes a gente não vive, a gente quer viver 10 anos, mas aí quando a gente vai ver que os 10 anos são a mesma coisa, porque todo ano eu vivi igual. O que a gente tem feito diferente que esse ano de 2022, eu não sei para vocês, mas está louco, né? Começou acelerado, é diferente. E aí nós já estamos em maio. A noção do tempo está passando diferente para todas as idades. E nós já estamos em maio. E aí alguns já estão ficando deprimidos, eu já ouvi isso no consultório, por causa do Natal. Eu te falo, toxicômica não é boa mesmo, né? Por que eu quero ficar deprimido por causa do Natal todos os anos? Por que não pode ser diferente? A pandemia, o pós-pandemia, né? Nós estamos vivendo pós-pandemia na pele. Nós estamos com questões cognitivas. Foi o neurologista que me disse, lesões permanentes. Pacientes que eu vejo no consultório que não é emocional. Estão sendo pesquisados ainda tudo isso. Como que a gente pode se conectar com o bem-estar quando tudo está desmoronando? Se eu atendo um médico que só lida com a dor, sei lá, oncologista, só dor e sofrimento o tempo todo, porque aqui vocês ainda lidam com alegria. Com a dor, mas também com alegria. Agora, quem quer ouvir falar que tem câncer? Na nossa época, câncer matava. E no de agora, a gente sabe que o câncer vai trazer um tratamento. Mas pode derrubar como pode não derrubar. Tem pacientes que eu já atendi que não derrubou nem o cabelo. Ah, mas a gente fez um milagre. Não, o milagre está na mente. Porque começou a morrer com o diagnóstico, sem ter sintomas e sem o câncer ser tão agressivo. Então é um trabalho que a gente faz na nossa mente, das emoções, desse adoecimento. Qual é o lugar do bem-estar na sua vida? Vocês sabiam que mesmo para estar aqui e se sentir conectado aqui e agora, a gente tem que fazer um trabalho, um esforço mental muito grande? Nossa mente nos puxa o tempo todo para o trabalho. Nos puxa porque a gente tem que fazer em casa. Nos puxa para o relacionamento que não está legal. Nos puxa para o filho que eu tenho que cuidar. Para tanto que eu estou cansado e eu não vivo aqui agora mais. Aí a gente perde. E aí, como que eu faço para ouvir tudo que a Cris falou? Meu Deus, eu desliguei lá. Me acha lá no Instagram. E reza para eu responder. Por quê, gente? Porque hoje em dia a gente esquece mesmo. É tudo muito rápido, é tudo muito fluido, é tudo muito passageiro. Mas a gente ainda continua querendo o quê? Relacionamentos duradouros, sim ou não? Alguns. Mas o relacionamento pode ser comigo mesmo. Mas muita gente já não quer mais esse relacionamento duradouro nem com você mesmo. Já fala, ai Deus, tá? Quando que vem esse meu tempo de validade aqui na Terra? Tô cansado. E o pós-pandemia trouxe uma noção diferente pra gente. E nós escolhemos estar aqui para viver isso nesse tempo. Já parou para pensar na importância que você tem só de estar aqui, hoje,
quando tantos se foram? Ah, mas é romantizar a pandemia. Não. Eu atendo profissionais na área de vocês que vivenciaram a adrenalina de tal forma naquele período que estão até hoje com a carne tremendo, que é assim que eles falam, com a carne tremendo, parece que eu não descanso. Então são sintomas de um período coletivo que trouxe na individualidade grandes prejuízos. Só que a gente ainda não sentiu na totalidade quais são esses prejuízos. Então, como a gente pode acessar melhor a inteligência emocional? E junto com a inteligência emocional, eu vou trazer o termo felicidade, que é um termo da psicologia positiva. Felicidade que vem junto com florescer. Florescer. Agora imagina você, né? Aquela sementinha desabrochando. Quando você pode escolher florescer? Daqui 10 anos? Ou hoje? Então, felicidade, a gente atrela ao termo bem-estar subjetivo. Por que bem-estar subjetivo? Porque não é uma felicidade plena, duradoura de novela. Pacientes meus que estão nesse estado, paciente psiquiátrico fica nesse estado. Porque já desligou do mundo. Então, a vida de novela, a felicidade na novela, na verdade, traz muita infelicidade, né? A vida de comercial de margarina, e aí já vão dizer que nem margarina é bom de comer mais, não é? Então já não tem muita mais coisa boa. Onde é que está a felicidade? Como você tem cuidado do seu bem-estar? A gente sabe de tudo que é bom e que você pode fazer. Eu vou fazer vocês se movimentarem só um pouquinho. Não, ninguém vai ter que levantar nem dançar, porque eu não gosto dessas coisas, não. Só que põe sua cabeça para baixo entre as suas pernas. Agora, baixa a cabeça e fala assim comigo. Minha vida está maravilhosa. Agora repete. Minha vida está maravilhosa. Minha vida está maravilhosa. Levanta. Faz sentido? Você consegue sentir felicidade assim? Agora levanta os braços, estica para trás. Isso. Respira e fala agora, minha vida está... Minha vida está uma merda. uma merda. Combina? Não. Todo mundo viu? Sim. Ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. Lembra da hiena? Antiga, né? Aí você tem a verdade da pessoa. Você não lembra da hiena, viu? Vai procurar a hiena que fala isso lá. Eu nem esqueci o nome da hiena. Ela é uma hiena que vive, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. Lá do tempo do Pica-Pau, Tom e Jerry. Não combina. Só que às vezes a gente põe que música para escutar se você está numa fossa? Ah, gente, eu fazia isso com 15 anos. Era bom de sofrer aquilo, eu vejo meus filhos fazendo, né? Esse dia eu estava escutando a música do pagode que o meu filho colocou junto com a namoradinha. Eu olhei para ele e depois falei, filho, era um recado para a menina? Porque, pelo amor de Deus, que letra era aquela? Já meio que dizendo que eles não tinham compromisso. Eu falei, olha, você está muito no inconsciente dele. Gente, eu fiz um trabalho com música e aí eu fui pesquisar uma mesma música, eu não consegui achar, eu não lembro o nome da música, porque é uma música internacional, e aí tinha assim as legendas e a tradução. Então tinha ali, Bem pro Amor, e era uma música de sofrência, coisa mais linda, aquela que batia fundo no seu coração. Aí havendo cenas de amor, de separação, coraçãozinho cortado no meio, um casal pra cá, né? Um pra cá, outro pra lá, chorando. E a mesma letra na pegada gospel, para Deus. E aí colocava Jesus, né? Como eu me conecto com o Senhor, mais ou menos alguma coisa assim, mas de conexão com esse amor. Veja, você escolhe como você quer estar. As emoções, elas vêm. Por exemplo, raiva, ela vai intoxicando o seu corpo de tal forma que depois você fica tremendo, você não fica bem. É mais ou menos você colocar a cabeça no meio das pernas e falar, eu quero ficar assim. Quando você pode levantar e falar assim, eu vou, chega disso. Quantas vezes a gente precisa vestir o jaleco e sorrir se seu mundo está desabando?
Quantas vezes você precisou deixar em casa, mas aí quando chega em casa você podia ter deixado lá fora, mas aí você veste de novo e fala assim, agora eu quero ficar com essa raiva toda, deixa ele chegar que ele vai se ver comigo. Tem pessoas que estão chorando há 1 ano por conta de coisas que foram feitas há 10, há 5. Não, mas então separa. Se você não é capaz de perdoar, não fica. Se você não é capaz de se sentir bem, de se conectar e de, por exemplo, fazer onde você está trabalhando o seu melhor momento do dia, tá errado, vai morrer que nem meu filho. Que ele pode se arrepender depois? Talvez. É novo, um emprego muito bom, mas que às vezes a gente precisa tomar decisões? Precisa. Né? Eu já perdi 5 órgãos, já contei aqui. São 5 órgãos a menos e o resto da saúde está tudo caquético aqui. E eu tô aqui. Parece que eu estou travada da coluna, na altura do pescoço, que está dando uma dor de cabeça infernal. E essa madrugada fui ver a pressão. Parece. Por quê? Porque a gente aquece nosso corpo, a gente trabalha de dentro para fora. Em momento algum eu pensei, não vou conseguir fazer o trabalho. Porque a gente sabe quantas vezes a gente tem que ir para atender e às vezes o paciente ainda chega na sua frente e você olha e fala, Deus, não, né? Desculpa, vou falar, tá de sacanagem, né? Como que eu vou olhar para isso agora, sendo que eu acabei de dizer, às vezes em voz alta, que eu não dou conta mais disso? Então a gente precisa ressignificar o tempo todo, porque o que eu vivo não é o que o outro vive. E o outro não tem culpa daquilo que a gente não conseguiu resolver. E aí pode ficar mais leve. A gente pode deixar mais leve, mas às vezes a gente deixa mais pesado. Vocês sabiam que é possível sofrer da doença, depressão, e ainda assim sentir-se feliz? Pessoas depressivas têm alto nível de gratidão. Parece contraditório, né? De fé, de motivação, de vontade de viver. São pessoas, às vezes, dinâmicas e sorridentes. Aí você fala, mas então não é depressão. É depressão, porque é neuroquímico. Precisa de remédio sempre? Não precisa. Por quê? É igual Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos. Sabe qual é o lema lá no consultório? Já falei aqui. Só por hoje. Se só por hoje for muito, só por agora. Porque, às vezes, não dá para esperar o dia seguinte. Só por agora eu vou respirar. Só por agora eu não vou responder você, criatura. Só por agora, talvez eu possa praticar, inclusive o que alguns chamam de Ho'oponopono, mas pode ser dentro da religião de qualquer um. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Eu te amo. A gente não precisa amar o outro no sentido florido. Mas a gente pode se conectar com a dor que existe na criança daquele outro que nos magoou. Porque alguém que te fere gratuitamente não está ferindo você. É uma pessoa ferida. E se você fere o outro e está aqui me ouvindo, você pode se olhar. E não precisa continuar ferindo. Então, quando a gente chega em casa, a gente pode também vestir o jaleco da felicidade. Agradecer que você tem uma pia de louça para lavar e os meninos não lavaram. A gente tem casa. A gente tem louça. E agradecer. Quando você faz aquilo agradecendo, aquilo perde a força. Meu filho não morreu. Né? Quantas mãezinhas vocês veem aí passando cada situação? E isso é aumentar as emoções positivas. Aumenta as emoções positivas, não invalida as emoções negativas, elas fazem parte de você. Elas te protegem de alguma forma, só que chega aquele ponto que você tem que falar para sua mente, ó, chega, não precisa me proteger tanto mais da dor. Eu consigo superar. Eu vou me lançar num amor, sei lá, e se lança. Pode ser um amor com a mesma pessoa. Pode ser respeito com a mesma pessoa. Pode ser com seu colega de trabalho. Ressignifica o seu trabalho. Ressignifica o seu dia. Ressignifica a sua existência aqui na Terra. E faça o seu melhor enquanto você estiver aqui. Se ache uma pessoa incrível. Cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Não pela estética. Não espera vir um momento de dor para você parar de comer glúten, lactose, açúcar, carboidrato. Gente, é possível viver sem tudo isso.
Mas não espera chegar num processo de dor como o meu para você precisar fazer isso. Que aí é onde você quer fazer atividade física e não pode. Faça atividade física enquanto você pode. Nutre você de dentro para fora e nutre as suas relações no seu dia a dia. Cuida do que você tem feito. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Seja uma pessoa dinâmica. Tem curso naquele Hotmart por R$40, R$90. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Para de pegar no iFood que você tem dinheiro. Não, tô brincando, gente. Mas é um investimento. E o investimento que você faz com vontade, nem que você junte R$10 por semana, vai fazer diferença na sua vida, porque você sabe que é uma coisa que você está fazendo. Mas não compra 2 cursos. Compra e termina o primeiro. Se desafia pelo menos a arrumar o seu armário e terminar. O do quarto, depois o da cozinha, a jogar os papéis fora. As lembrancinhas do que você não quer mais. Esvazia sua mochila dos álbuns de fotografia, até dos seus ex. E coloca um cartãozinho de memória só com aquilo que você quer registrado ali e vai escalar sua montanha. Só por hoje, só por agora, tá tudo bem. Mesmo quando não está tudo bem, nada vem na nossa vida por acaso. E a gente tem a opção de transformar em sofrimento ou em aprendizado. E quando a gente transforma em aprendizado, você pode se parabenizar. Qual foi a última vez que você se parabenizou de verdade? Pelo trabalho maravilhoso que você faz. Não leva no automático essa semana toda aqui, esses dias. Esse coffee que é registrar no emocional. O coffee registra o afeto para vocês, o carinho. É como alguém que vai na sua casa e você oferece um café. Então, registrem mais movimentos e momentos emocionais e afetivos. E tá tudo bem. Muito obrigada por vocês me ouvirem mais uma vez com esse carinho todo. Gratidão pelo convite.